Olá, bem-vindos se você é novo aqui no canal. Bom, primeiro eu sou Juliana, esse é o João, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como juntar dinheiro para vir morar aqui em Portugal. Mas antes de falar como juntar, eu acho que é interessante, e o João vai ajudar a gente um pouquinho, a gente entender o quanto que a gente precisa juntar. Quando a gente fala em juntar dinheiro para Portugal, e não é só Portugal, mas para qualquer coisa que você queira fazer, a gente precisa de um planejamento financeiro. E tem uma estratégia para a gente fazer esse planejamento que pode te ajudar muito na hora de pensar nessa questão de juntar dinheiro para vir para Portugal. Essa estratégia, ela se chama SMART. O João acho que já ouviu falar. Já ouviu falar. SMART Specific, Measurable, Reachable. Não sei. Eu vou falar em português, tá? Porque a gente consegue traduzir esse SMART em metas, na palavra metas. Quer dizer que a tua meta tem que ser mensurável, ou seja, você tem que, ela tem que ter um valor, então você tem que entender quanto de dinheiro você precisa para fazer essa mudança, e a gente vai tentar te ajudar de alguma maneira com isso. Ela tem que ser específica, tem que saber exatamente o que você quer alcançar. Nesse caso que a gente está falando é a mudança para Portugal, né? Mas daí aí no específica, você tem que entender qual o lugar que você quer vir morar em Portugal. Isso faz muita diferença no teu orçamento. Ela tem que ter um prazo para acontecer, ou seja, você pensa que vai se mudar para Portugal daqui a um ano, você sabe que tem um prazo, tem 12 meses para juntar um dinheiro, ou para fazer esse dinheiro acontecer, para daqui a um ano poder utilizar ele. Tem que ser alcançável, então você tem que entender a tua realidade, se você tá, de repente você precisa juntar 20 mil reais e hoje você não tem nada e você quer esses 20 mil reais para a semana que vem, tem que ver se isso é alcançável para você nesse momento. E ela tem que ser sua. Como que a gente fala no Smart? Ela é relevante, né? Então assim, tem que ser uma coisa que realmente você queira, para valer a pena esse esforço, porque tem um esforço para juntar esse dinheiro. Então não é, e eu não vou falar para você, acho que nem o João, para você tentar jogar na loteria nesses próximos meses para tentar ganhar um dinheiro. Não. Então, vamos lá. Primeira coisa, mensurável. Quanto você precisa juntar para vir morar para Portugal? O número em si é difícil, né, falar, porque cada pessoa, cada família tem uma condição e um limite, né? Então não existe um número certo, mas existe uma coisa que eu acho assim, você está acostumado com um padrão de vida, com um valor X que você tem de despesa no Brasil, né? Não sei, seja 1.000 ou 10.000 ou 20 mil reais por mês, eu não sei. Muito provavelmente o que vai acontecer aqui é que isso vai ser igual, mas convertido. Então vamos dizer lá, você gasta 10 mil reais por mês, você vai gastar aqui algo próximo de uns 2 mil euros por mês. Isso é a nossa experiência aí com praticamente 3 anos aqui, né? E eu acho que a gente já passou por todas as fases do imigrante, desde chegar aqui, procurar emprego, e chegamos hoje, temos a nossa casa, o nosso apartamento, né? Compramos nosso apartamento, temos nosso carro, então assim, nosso carro novo, né? Então, eu acho que a gente passou por todas as fases. O que a gente gasta hoje é muito, mas desde o começo, na verdade, é muito equivalente ao que a gente gastava lá no Brasil. Então, eu acho que a pessoa que tem que fazer uma conta de pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, do que ela gasta no Brasil. Então, você gasta, sei lá, 10 mil reais aí no Brasil, 60 mil reais, vai dar o quê? Uns 12 mil euros? Alguma coisa assim. Não que você vai trazer todo esse dinheiro de uma vez, né? Mas é que esse dinheiro tem que estar à tua disposição para essa mudança. A gente está falando assim, na nossa experiência, nós somos um casal com 2 filhos, duas crianças, um pré-adolescente e uma criança. Mesmo, a gente vai contar mais pra frente, os nossos filhos estão em escola pública e aí no Brasil eles estavam em escola particular. Mas mesmo eles estando em escola pública aqui, a conversão fica equivalente ao que a gente gastava lá. Muita gente fala assim, viver em Portugal é mais barato. Talvez fosse se o real não tivesse tão desvalorizado em relação ao euro. Mas como a conversão fica cara, e quando a gente vem pra cá, a gente traz reais, a gente acaba gastando muito mesmo nessa mudança. Mas o que o João falou, eu acho que dá para dar já uma boa base. 6 meses de vida, de custo de vida, que você traga para cá já vai ser um início, né? Até você, é uma segurança, até você conseguir um emprego, até você conseguir se estabilizar. E tem muito a questão de lugar, onde você vai morar. Gente, isso faz muita diferença aqui no país. Porque experiência própria, nós moramos durante um ano lá na região de Lisboa, e aqui a gente está na região do Porto, agora, e a gente paga hoje, e mesmo pensando em arrendamento, a gente alugava, né, nosso apartamento lá. E um apartamento aqui, ele, no mesmo padrão, ele é literalmente a metade do preço de aluguel, a metade.
talvez até menos da metade do que a gente pagava lá. Então, se você já sabe aonde você vai morar, fica muito mais fácil de você levantar o quanto vai custar a tua vida, o quanto que vai ser o teu padrão de vida. Porque se você for morar numa região, num centro grande, e a gente falou região do Porto, só que lá a gente morava na região cara de Lisboa, aqui a gente mora numa região mais barata do Porto, que é em São João da Madeira, que é no distrito de Aveiro. Então, se você for morar numa região mais barata, você vai gastar, o teu custo de vida sai, acho que diminui 1/3, por causa do valor, né, proporcional a esse valor do aluguel. Como todo mundo fala, né, a grande diferença é na habitação, né? Para aluguel é mais ou menos metade mesmo, do tipo de você morar num lugar mais caro e morar num lugar mais barato. Agora, para compra é 1/3, né? E a diferença é que mesmo em lugares mais baratos você tem acesso a praticamente tudo que num lugar mais caro você tem, né? Eu digo, com relação à infraestrutura, esse tipo de coisa. Então, você não perde muita coisa em morar num lugar um pouco mais barato, né? Então dá para considerar, assim, que dá para colocar no plano, pensar num lugar mais barato, né? Claro que também depende muito do que a pessoa faz, né? Porque, por exemplo, a gente chegou aqui, a gente foi para Lisboa porque eu trabalho na área de tecnologia, então lá em Lisboa, obviamente, tinha mais oportunidades do que no interior, né? Só que com a possibilidade de trabalho remoto, tal, esse tipo de coisa, eu não precisava mais ficar lá. Então a gente acabou tomando essa decisão de morar mais pro interior, né? Agora, é óbvio que a quantidade de empregos que você tem em Lisboa, na região de Lisboa e na região próxima do Porto é muito maior do que no interior, né? Então, assim, tem vantagens e desvantagens, né? Agora sim, o valor de um arrendamento ou de uma compra, com certeza é muito mais barato longe do Porto de Lisboa. E daí, claro, isso define aí como você vai se planejar, né? Inclusive a gente podia fazer, talvez eu sei que tem bastante vídeo já falando sobre isso, mas a gente pode fazer mais um, né? Falando sobre essa diferença de aluguéis, de arrendamentos e de valor de imóveis mesmo, porque a gente tem até um pouco de experiência por ter percorrido o país atrás de um imóvel para comprar. Mas a gente deixa para um próximo vídeo, para não prolongar muito esse. Mas vamos à questão do vídeo, né? Que é como juntar dinheiro para vir para Portugal. Nossa experiência. Quando a gente resolveu vir para Portugal, nossos planos eram, em 10 anos, fazer uma poupança para vir para cá. Mas daí o meu marido conseguiu a cidadania italiana com os meus filhos e acendeu, assim, o olhinho dele brilhou incrivelmente porque ele queria vir já. E os nossos 10 anos de prazo para juntar, fazer uma poupança, se resumiram a 6 meses. Mas nós já tínhamos uma reserva significativa lá no Brasil, né? Porque a gente estava com planos lá nesses 10 anos. Então a gente pegou a nossa reserva, a gente vendeu mais um terreno, a gente se desfez de todos os móveis da casa, a gente se desfez de muita coisa para vir definitivamente para cá. Então isso ajudou, sem contar que os 6 meses que a gente tinha de prazo para economizar, a gente literalmente economizou. A gente abriu mão de muitas coisas com o foco de Portugal. E é isso que a gente quer trazer de repente nesse vídeo para te ajudar a fazer esse planejamento, né? Essa economia, porque tem uma economia, não adianta. Você tem que abrir mão de algumas coisas porque você tem um objetivo maior. E esse abrir mão é temporário. Então, assim, você tem que entender que você não vai abrir mão para sempre de alguma coisa. Porque quando a gente pensa no para sempre, vou deixar de curtir o final de semana, parece que é sacrifício demais e não vale a pena. Mas quando você tem um prazo, que é o que a gente falou lá no Metas, né, no Smart, isso fica fácil. Se o teu prazo for 6 meses, for 1 ano, for 2 anos, você sabe que depois que você alcançar aquilo, você volta a fazer o teu novo padrão de vida. Então, nesse intervalo, eu fui falando, eu fui pensando em um monte de coisa. Mas... Vamos lá. Algumas sugestões para você juntar dinheiro. Se o João tiver mais alguma, ele vai colocando, vai me interrompendo e colocando. Mas você precisa, são 2 maneiras que a gente tem de guardar, de aumentar a nossa renda. Ou você diminui o teu custo de vida, teu padrão de vida, ou você aumenta a tua receita. Não tem outra. Se você ganhar na loteria, você está aumentando a receita, está entrando mais dinheiro. Se você deixar de fazer alguma coisa, você está economizando, está entrando mais dinheiro. Então são esses 2 caminhos que você tem que pensar que você tem que percorrer nesse prazo. Então determina o prazo dessa mudança e veja o quanto que você tem que percorrer para alcançar o teu objetivo. Sim, é primordial, e isso eu falo
por experiência própria, né? É você entender o quanto que você gasta, quanto que você, a tua família gasta por mês. Porque se vocês não souberem o quanto vocês estão gastando por mês hoje, vocês não vão conseguir economizar ou saber se vocês realmente estão guardando mais dinheiro. Então, se você sabe o quanto, e vai ser importante isso também, para você saber o quanto você vai precisar trazer para cá, que foi o que o João falou. Entender o teu custo de vida aí no Brasil, para saber o quanto você vai gastar aqui convertendo em euro. Primeiro levanta o teu custo de vida e literalmente anota tudo. Anota todos os gastos, não tem outra maneira. Fica durante um mês anotando os seus gastos, ou você olha para trás e tira teu extrato bancário, tuas faturas de cartão de crédito de 2, 3 meses atrás e faz um check-up inteiro de tudo que você gastou e uma média de quanto você gasta por mês. Quando você entender qual que é o teu custo de vida, você vai saber o que você precisa economizar e o que você precisa trazer para cá. O que eu sugiro? Abre o extrato bancário, como eu falei, e procura por gastos fantasmas, que são aqueles gastos de assinatura que você já não usa mais, alguns débitos automáticos que você nem sabia que existiam, então está caindo todo mês no teu extrato, na tua conta. Tarifa bancária, que você pode ter inúmeros bancos que te oferecem cestas básicas sem tarifas. Aliás, todos te oferecem isso, mas eles não avisam, né? Eles são obrigados a te dar uma cesta básica sem tarifa bancária. De repente você pode economizar essa tarifa bancária. Tem R$70 caindo por mês lá que você não precisa gastar esse dinheiro e pode já guardar para esse objetivo de Portugal. Anuidade de cartão de crédito. Às vezes você nem usufrui dos benefícios do cartão de crédito e paga anuidade. Tá tudo dinheiro que você vai gastando sem perceber, que você nem sabe que tá gastando. Planos. Você pode ver os seus planos de saúde, se você não consegue negociar por um plano menor, que foi o que a gente fez quando a gente veio para cá. A gente negociou e pegou um plano menor naquele período de 6 meses, para a gente não gastar tanto em plano. Você pode economizar no plano de assinatura, de televisão, de celular. Liga lá e tenta conseguir um plano menor para toda essa diferença de dinheiro que você gasta, você já guardar, né? De repente abre uma conta específica num banco digital, onde o teu dinheiro renda, já vai direcionando esse dinheiro para esse objetivo de Portugal. Perceba no final de semana se você não tem muitos gastos extras. Eu vou falar de mulher, né? O João depois fala de homem, mas se você não vai muito no shopping fazer compras, se você não gasta muito em roupa ou em calçados, ou mesmo em salão de beleza, se você não consegue pintar o teu cabelo em casa por um tempo, não consegue fazer a tua unha ou esperar fazer um intervalo maior, para poupar dinheiro nesse intervalo, nesse prazo, para juntar mais dinheiro. Não, então, assim, ó, eu acho que uma coisa que você falou com relação ao padrão de vida, né? É difícil você também se concentrar numa coisa que é um longo prazo e perder muita qualidade de vida, né? Para o homem que é, que nem eu, né? Costumava jogar bola, às vezes tomar uma cerveja lá com meus amigos, tal, esse tipo de coisa. É claro que é difícil você se privar de tudo, sabe? Eu acho que quando você fala assim, não, vou parar com tudo, você acaba meio que às vezes até ficando com raiva daquele teu objetivo, sabe? Tem que ter um pouco de equilíbrio, assim, você tem que, claro, você vai diminuir talvez a frequência com que você gasta dinheiro, também, por exemplo, sei lá, você tinha um churrasco por mês lá, gastava R$100, sei lá, tô chutando valores aqui, né? Mas, poxa, ao invés de gastar 100, gasta 30, entendeu? Você vai aproveitar praticamente igual, você vai estar lá no mesmo lugar e tal, você vai estar vendo as pessoas, mas você vai economizar lá, sei lá, 70 nesse caso, né? Isso aí dá pra comprar lá 15 euros, eu não sei. Mas são coisinhas assim, continuar fazendo as mesmas coisas, mas tentar diminuir no valor total que você gasta, sabe? O homem naturalmente faz isso, né? Pô, sei lá, quero comprar uma chuteira de futebol nova, ou que nem eu quero comprar um kimono novo lá do jiu-jitsu. Pô, espera mais um pouco. Né? Então, assim, são coisas que dá pra ir levando até você conquistar o teu objetivo, né? Então, assim, eu acho que o recado seja pra homem e pra mulher, ou pra família, né? Não deixar de fazer tudo, né? Claro que algumas coisas dá pra deixar de fazer, mas não deixar de fazer tudo. Mas o que fazer com talvez menos intensidade, essa é a palavra, né? Talvez, ao invés de gastar com mais intensidade, mas menos, né? Aproveitar mais experiências do que gastos. Isso. Assim, por exemplo, a gente aprendeu aqui, lá no Brasil a gente gastava muito dinheiro, às vezes com coisas que, claro, que eram divertidas, tudo, mas aqui a gente aprendeu a gastar menos e ter
muitos momentos em família que são tão bons quanto, né? E são de graça. E são de graça, tipo, ir num parque, fazer um lanche. A gente no Brasil tinha parque também, e acabava nem fazendo isso, entende? Preferia ir num restaurante. Então, assim, se o objetivo é estar com a família, comendo alguma coisa fora, pô, faz um sanduíche e vai num parque e comer, meu. Cara, você vai fazer a mesma coisa, você comer fora e junto com a família ou com os amigos, né? E a economia vai ser prazerosa nesse sentido. Você pode, assim, é uma coisa que você pode envolver todo mundo, né? Vamos fazer um cardápio junto, vamos montar o lanche junto, daí vamos decidir o lugar para ir. Pô, o Brasil tem muita opção de diversão também, não dá pra dizer que não tem, né? Assim, acho que esse tipo de coisa, assim, nesses detalhezinhos dá pra poupar, né? E às vezes a gente acha que é pouco, né? Mas no final, quando você começa a somar um pouquinho, faz uma diferença significativa. Faz. Então, o João falou aqui e realmente falei de abrir uma conta bancária, mas eu acho que faz muito mais sentido você ir poupando aos poucos, de pouco em pouco, e já convertendo em euro. Porque assim, a preocupação muitas vezes, e aconteceu com a gente, será que a gente vai pegar um bom preço do euro? Mas se você ficar se apegando a isso, você nunca vai fazer essa conversão e você pode perder bons preços. Então, se todo momento você for comprando e convertendo euro, você vai pegar preços ruins e vai pegar preços bons. E vai ter uma média de preço. Porque o importante é você trazer euro. Vai ter um montante lá guardado no Brasil, que eu acho que é significativo, e aí no Brasil está rendendo dinheiro, então deixa uma parte investida para você depois trazer para cá. Sim, uma parte, o que você pode trazer para cá em euros, que tem um limite na viagem, já traz, eu acho que o teu limite. Foi o que a gente fez, né? A gente foi até o nosso último limite para trazer em euros para cá. Isso é importante, né? Porque as crianças também contam, né? Por CPF, um tanto de dinheiro, então se vocês tiverem criança junto, tragam a parte delas também. Mas a gente, acho que um negócio legal, assim, que tipo, a gente não trouxe tudo, né? A gente deixou, tipo, dinheiro no Brasil e foi... a gente trouxe o que a gente podia, a gente não trouxe mais do que era permitido. O resto a gente deixou rendendo aí no Brasil e foi depois trazendo conforme a necessidade. Você podia falar que tipo de depois, no outro vídeo, que coisas que rendem dinheiro no Brasil? Então? Sim, olha, a gente pode depois conversar, porque eu já até deixei aqui no canal o link do Instagram, que eu sou educadora financeira, e daí lá vocês estão vendo dicas de investimento, mas a gente pode fazer um canal aqui específico para isso, pensando aqui no investimento para quem vai vir para Portugal. O sol tá começando a pegar aqui. Só pra falar, cara, eu tô sem camisa porque tá muito calor hoje. Deve estar uns 32, 30, sei lá, eu não sei. Não... Tô com meu olhinho fechando aqui por causa da luz do sol. E a gente tá na varanda aqui, mas tá tomando uma cerveja, mas o sol tá começando a pegar aqui na minha perna. Aguenta aí, tá quase. Então, a gente falou dessas economias básicas, né? E outra maneira de você, não é economizar, mas é gerar renda extra. Então, o que a gente fez? Vende tudo que você tem em casa. Não queira doar porque você é uma boa pessoa. Não, se quiser doar, também doe, né? Mas aproveita esse momento de se desfazer das coisas boas e venda. Você vai ajudar outras pessoas a terem aquilo que você está vendendo por um preço mais acessível e você vai estar se ajudando, tendo mais dinheiro para essa mudança. A gente colocou todos os móveis nossos. Claro, a gente deu bastante coisa, mas a gente vendeu muita coisa. Eu fiz um bazar na garagem de casa, onde eu colocava pano de prato, roupa de criança, os brinquedos, e os vizinhos iam lá e pegavam as coisas por um preço muito barato. Mas era um dinheiro que a gente já ia convertendo e trazendo para cá para comprar os nossos móveis aqui em Portugal. E outro vídeo a gente fala sobre isso também. Mas coloca para vender grupo de Facebook, OLX, site de roupa, enfim, coloca tudo para vender. Nem tudo, né? Porque tem umas coisas que você vai trazer. Você quer trazer. E a Ju pode falar num outro vídeo as coisas que ela acha que poderiam... Que é interessante para você trazer para cá. Manter, Mas enfim, e renda extra de outras maneiras. Além de vender as coisas que você tem em casa, você pode fazer renda extra com as suas habilidades. Ou coisas simples, que você ajuda as pessoas, fazer uma compra para alguém no mercado e cobrar alguma coisa, fazer um frete, se você tem um carro que dá para fazer isso. Você tem alguma habilidade que você gosta de fazer, você gosta de cozinhar, faça uns bolos e venda, se ofereça para fazer algum serviço que você consiga fazer, enfim, focar em renda extra nesse momento, ou alguma coisa pela internet mesmo, faz um e-book daquilo que você conhece, tenta colocar para vender, oferece para os seus amigos, mas assim, focar em aumentar a tua renda nesse momento e diminuir suas despesas. Eu acho que é basicamente isso para você conseguir e colocar nesse meio tempo o teu dinheiro para investir em lugares rentáveis, né? Não deixar em casa ou já converter para o euro. Eu acho que já vai te ajudar bastante nesse planejamento financeiro. E lembrando, ter uma meta específica, se você souber onde você vai vir, muito melhor. Saber o quanto você vai precisar trazer e o prazo que você tem para fazer essa economia.
essa poupança? Pensando nos 6 meses aí da tua vida aí no Brasil, né? Acho que 6 meses. De 6 meses a 1 ano, né? Claro que 1 ano a gente veio pensando em 1 ano. Assim, imagine que você vai ficar 1 ano sem trabalhar, meu. Quanto que você vai precisar de dinheiro? Né? Imagine que você não tem uma casa aqui também, né? Porque a princípio você não tem uma casa aqui. Então, pagando em aluguel e tudo, porra, tipo, o que você gasta aí, você vai gastar aqui. Não tem não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Claro que, tipo, existem gastos diferentes e tal, mas no fundo é muito parecido. No final, e a gente tá falando isso com uma experiência a gente tá falando de praticamente de 3 anos aqui, entendeu? A gente viveu em Lisboa e agora estamos aqui em Cascais, para ser mais específico, na Parede, na freguesia de Carcavelos de Parede, mas na Parede, para quem quer procurar no mapa aí, bem no centrinho da Parede. E agora a gente está em São João da Madeira, que é na região do Porto aqui, distrito de Aveiro, mas região do Porto. Então a gente tem bastante noção para uma família de 4 pessoas e também para uma pessoa, porque eu fiquei aqui um tempo sozinho. Então o gasto é muito equivalente ao do Brasil. Não tem... Assim, pensando nessa conversão agora de 5, 6 para 1, né? Se isso mudasse, tipo, se essa realidade daqui a uns tempos mudar e o real valorizar ou se desvalorizar mais, isso mas muda mesmo, também. Mesmo quando a gente veio, estava 4 e pouquinho e ainda era muito equivalente, né? E agora teve inflação aqui, então assim... então é muito parecido. O mercado subiu bastante ultimamente aqui. Mercado de gasolina é um absurdo. Depois então, estourou a guerra na Ucrânia. Depois da pandemia. É que antes da pandemia a gente não tinha noção, porque a gente veio, assim, o João ficou 3 meses antes, mas a gente veio e já veio a pandemia, né? A gente ficou... Então, assim, a nossa experiência... Ficou 6 meses antes da pandemia, né? 6 meses antes da pandemia. Então, tem uma noção, lógico, mas assim, agora a gente sabe que é muito parecido. Então é essa conta aí. Gente, é isso. O vídeo vai ficar longo. Vou tentar editar para deixar mais curto. Não, deixa assim. Mas é isso. Qualquer coisa que a gente possa ajudar, deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo. A gente vai trocando experiência. Se você já está aqui em Portugal, conta pra nós. Se você está pensando em se mudar, conta pra gente também. É verdade. Quem mora aqui em Portugal? É verdade ou é mentira que gasta parecido com o Brasil? Falando no total, não adianta falar assim, no Brasil gastava a escola e aqui eu não gasto. Sim, a gente também. Mas no final do mês lá conta igual. Isso, se você está aqui em Portugal, conta a experiência pra gente trocar realmente. Porque assim, a gente está contando em relação ao que a gente está vivendo e que a gente conhece. Conta aí a tua experiência e se você está vindo pra cá, conta pra nós também. O que você espera de Portugal? Gente, até o próximo vídeo.